vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Érica, eu sou nefrologista pediátrica, né? Faço pediatria geral também, faço cuidado paliativo. No semestre que vem, vocês vão passar comigo no ambulatório de cuidado paliativo também, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui da infecção do trato urinário. Então, a infecção do trato urinário, né? Na verdade, quando a gente fala de ITU, ele é um termo geral. Então, ele indica que a gente teve uma invasão do sistema urinário que era previamente estéril, né? Por bactérias. Então, normalmente, quando a gente está falando de infecção do trato urinário, a gente está se referindo a bactérias, tá? Mas a gente sabe também que a gente pode ter infecções por vírus, né? E infecções por fungo também. Então, bem relacionado também. Esse termo ele foi criado há cerca de meio século após a introdução do conceito de bacteriúria significativa ou cultura de urina quantitativa positiva. E isso foi lá em 1955, né? O pesquisador que via tudo isso era o Cass. E a partir daí, quando a gente teve essa noção do que é uma bacteriúria significativa, tudo que a gente pôde falar sobre infecção de trato urinário. Antes disso, era tudo tratado de uma forma diferente, né? Tem que pensar também no conceito de antibióticos, que é uma coisa relativamente nova também. E para a gente entender o que é infecção urinária, a gente tem que entender alguns conceitos. Então, o que é uma bacteriúria, o que é uma bacteriúria significativa. Então, trazendo esses conceitos e terminologia para a gente entender do que está falando quando a gente fala de urina. Então, uma bacteriúria significativa, ele é um crescimento de 10 a 15 colônias por ml ou mais. Então, se eu tenho uma urocultura positiva, eu falo que, na verdade, é uma urocultura positiva quando eu tenho uma bacteriúria significativa, que significa o quê? 10 a 15 unidades formadoras de colônia. Isso dá igual, então, a 100 mil unidades formadoras de colônia, né? Então, se eu tenho essa cultura positiva, alta chance de ser uma infecção do trato urinário, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode falar só que é uma infecção do trato urinário se só tem a cultura positiva. Eu tenho que correlacionar com o meu parcial de urina alterado também. Uma bacteriúria assintomática, o que seria? Seria a presença de 2 ou mais culturas com crescimento de 10 a 15 da mesma bactéria, mas sem sintomas. E nesse caso, a gente não está indicando tratamento, porque apesar da minha cultura estar positiva, eu não tenho uma infecção do trato urinário, então eu não tenho um parcial de urina alterado, eu tenho o quê? Bactérias nadando ali no meu xixi, mas sem sintomas, né? Então, a gente sabe que mesmo apesar de eu estar com essas bactérias ali na urina, a gente está numa relação de amizade. Se a partir de algum momento elas começarem a fazer a infecção realmente, então eu ter sintomas associados, sejam febres, seja a disúria e tudo mais, aí sim faz o sentido eu tratar. Mas eu tenho alguns pacientes que são especiais e que, devido ao alto risco de infecção, eu trato as bacteriúrias assintomáticas, né? Porque a gente vai acompanhando esses pacientes de rotina. Então, por quê? Porque eu sei que se eu tenho uma bacteriúria assintomática, eu tenho um alto risco disso se desenvolver para uma infecção. Então, no diabetes, né? Eu fazendo aqui uma alteração da glicemia, né? Podendo levar até uma cetoacidose. Nos rins policísticos, porque eu tenho o quê? Uma grande chance de eu infectar um desses cistos e fazer um abscesso renal. Na gravidez, porque o meu ureter na gravidez, ele vai se dilatar de uma forma bem importante, né? E na gravidez eu também corro o risco de fazer o quê? Um parto prematuro, quando eu tenho uma bacteriúria sintomática. E nas anormalidades anatômicas que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, se eu tenho um refluxo importante, se eu tenho uma válvula de uretra, né? Se eu tenho... enfim, se eu tenho uma probabilidade muito grande dessa bactéria que está nadando ali na minha bexiga subir e fazer uma infecção mais grave. Então, com algumas anormalidades, a gente trata também essa bacteriúria sintomática. Falando mais especificamente da infecção do trato urinário, então, para eu falar que é uma infecção, eu tenho que ter o quê? Uma urocultura positiva e um parcial de urina alterado, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Então, quando eu falo que uma infecção do trato urinário ela é recorrente, significa que ela reaparece após a cura aparente. E isso eu posso ter de 2 tipos. Eu posso ter uma recidiva, que é quando é da mesma bactéria, que foi
depois de terminar um tratamento. Então, isso quer dizer o quê? Ela não foi totalmente erradicada. Então, eu tratei aqui, usei 7 dias de um ciprofloxacino, deu 5 dias, eu tô com a mesma bactéria. Provavelmente, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma seleção das que eram mais michuruca, matei, e ficou lá umas powerzinhas que não morreram. E eu dei o tempo o quê? Delas se multiplicarem novamente e fazer essa recidiva, né? E eu posso ter também, quando eu falo de infecção do trato urinário recorrente, uma reinfecção, que é através de novos micro-organismos, né? Pode ser, na verdade, aqui o mesmo tipo de bactéria. Então, eu fiz uma E. coli e deu um tempo ali, umas semanas, eu tenho E. coli de novo. Beleza, mas eu também posso fazer por outros agentes. Então, tive agora por E. coli e deu ali umas 4 semanas e veio um proteus. Então, a reinfecção pode ser do mesmo tipo, né, de micro-organismos, mas, na verdade, são micro-organismos novos, porque eu fiquei algumas semanas sem ter esses sintomas, né, e sem estar com alteração. 80%, né, das nossas recorrências, elas são reinfecções, porque quando você indica um tratamento bem indicado, a chance de você ter essa recidiva, de você não tratar adequadamente é pouca, né? A gente tem os protocolos para isso daí. Tranquilo até aqui, gente? Tudo bem? Eu não consigo ler o chat, então alguém fala sim ou não. Tudo bem, sim. Joia, obrigada. É ruim porque eu não vejo nenhum de vocês e eu não consigo ver o chat. Então, o que vocês podem fazer, gente, o jeitinho que eu gosto de dar aula, vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer alguma pergunta, tá? Ou anotar no chat, que daí no final eu leio tudinho e a gente tira todas as dúvidas, tá bem? O que for melhor para vocês. Tá bom, pode deixar. Tá bom. Então, continuando aqui nos nossos conceitos e terminologia, que são importantes para a gente entender ao longo da nossa aula, a gente tem o que a gente chama de cistite, que é uma inflamação ou uma infecção que é limitada à bexiga. Então, é trato baixo urinário, né? Então, esse tratamento, quando a gente está tratando uma cistite, visa principalmente melhorar os sintomas clínicos. Então, eu não tenho aqui também um prejuízo à minha função renal, porque é uma infecção baixa, né? Em geral, é sem febre, mas a gente pode apresentar uma dor hipogástrica, disúria e polaciúria. A cistite, gente, eu vou falar, então, que ela seria mais comum em quem? Na criança que já verbaliza, na criança que já fala que está com sintomas, né? Que está com dor para fazer o xixi. Aqui também eu posso estar relacionado, por exemplo, com uma criança que já era continente e voltou a fazer xixi na cama. Então, na minha investigação de enurese, sempre tenho que considerar que pode ser uma cistite. Então, aqui um parcial de urina com urocultura é sempre mandatório para a gente fazer, tá? Numa criança que é menor, um lactente, é muito difícil eu diferenciar uma cistite de uma pielonefrite. Então, por isso que a gente faz, às vezes, interna mais, né, esses lactentes e tudo mais. Então, cistite, para a gente guardar aqui um pouquinho, né, os sintomas baixos, né, sem prejuízo da função, e normalmente eu consigo diferenciar isso de uma forma mais certeira numa criança que já é maiorzinha, tá? No lactente é mais difícil da gente diferenciar. Uma pielonefrite aguda, gente. Então, uma infecção bacteriana aguda do rim e da pelve renal. Então, trato urinário superior. Enquanto tá só na bexiga, trato urinário inferior, né? Sem prejuízo ali do rim. E aqui a gente vai ter também esses sintomas locais, então eu posso ter uma disúria, posso ter uma polaciúria, mas eu também vou ter sintoma sistêmico. Então é aquela criança que fica com cara de criança doente mesmo, prostrada, tá? Tem um comprometimento do estado geral, então tanto para prostração quanto com uma irritabilidade importante, eu posso ter vômitos associados, a dor lombar, né? Então Giordano positivo aqui, febre. Então, lembrar que quando eu estou numa investigação de febre sem foco, por exemplo, uma infecção do trato urinário é um diagnóstico que é bem importante. Eu sempre tenho que levar em consideração, tá? Quando eu estou falando de recém-nascido e de lactente, eu posso aqui ter sintomas muito inespecíficos, né? Então, só aquela febre que eu não acho foco, ou até, entre aspas, esse é sintomático, tá? Porque, por exemplo, não ganho de peso no meu paciente que é lactente pode ser uma infecção urinária que eu não diagnostiquei,
tá? Então, tem que ter muito cuidado, bastante asterisquinho aqui no RN, no lactente, porque o não ganho de peso, né? E sintomas inespecíficos só com uma febre sem foco, pode ser que essa pielonefrite aguda, e eu vou ter que investigar esse doente, como vocês vão entender daqui a pouquinho, né? Eu posso estar fazendo o quê? Já que eu tô com essa febre que eu não tô fazendo o diagnóstico da infecção urinária, eu posso estar fazendo prejuízo da minha função renal, posso estar fazendo cicatriz renal. E o que é a cicatriz renal, gente? Nada mais é do que a pielonefrite crônica. Então, quando eu tenho a evidência, né, dessa inflamação ali pielocalicial, mas aqui eu já tenho deformidade anatômica do rim, eu tenho fibrose. Então, aqui não necessariamente é relacionado a várias infecções de repetição, às vezes basta uma infecção mais grave para esse rim ficar machucado. Então, ele fica deformado, né? E quando eu peço uma cintilografia, às vezes até mesmo no ultrassom, eu consigo ver que eu tenho uma deformidade relacionada aqui com esse rim, tá? É um achado patológico, né, ou radiológico dessa cicatriz da cortical, que é onde a gente faz a filtração, né? E aqui eu posso ter também lesões túbulo-intersticiais, então aqui com uma perda pequena de microalbumina também, que é um dos sinais que eu tenho para pielonefrite crônica também, né? E com as deformidades ali associadas. Esse é um dano permanente, tá? Pielonefrite crônica é um dano permanente. A gente acompanha esses pacientes que têm essas cicatrizes renais, né? E é um paciente que vai acompanhar com o nefrologista a vida inteira. Então, qual que é a importância dessa aula, né? De a gente falar da infecção do trato urinário? É para a gente fazer o diagnóstico de uma pielonefrite aguda, para a gente evitar que essas crianças fiquem com sequelas permanentes nesse rim, né? E aqui para a gente entender um pouquinho melhor como que acontece a nossa infecção do trato urinário. Então, a principal via é ascendente, mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma via hematogênica bem relacionada no período neonatal, tá? Então, a via hematogênica ela é bem importante no período neonatal. Mas o que é a via ascendente, gente? Então, eu tenho aqui a colonização do meu terço distal da minha uretra, né? Então, tá todo mundo colonizando aqui, daí ela vai, sobe e vem aqui na minha bexiga. E aqui, enquanto ela tá na minha bexiga, ela pode estar fazendo uma bacteriúria assintomática, né? Que é quando o bichinho fica nadando por aqui, tá bem tranquilo. Mas ela pode fazer o quê? Ela pode se infiltrar na minha camada aqui, né? No meu epitélio vesical, né? Então, vai fazer a infiltração, colonizar minha bexiga e vai se multiplicar. Então, nesse processo de multiplicação bacteriana, eu começo a fazer desgrudar epitélio, fazer os grumos da minha urina, que nada mais é do que um monte de leucócito, de macrófago, tudo juntinho, tentando fagocitar a minha bactéria, né? Mas, aonde que está o problema, gente? Se eu tenho um refluxo vésico-ureteral, que a gente já vai entender daqui a pouquinho. Então, o que é um refluxo vésico-ureteral? Quando eu tenho algum grau, assim, né, de que o meu xixi, que era para ficar só aqui na minha bexiga, ele sobe até o rim. E nisso eu tenho os 5 graus, né, relacionados ao refluxo vésico-ureteral, que tem slide explicando mais para frente também. Então, se eu tenho refluxo, o que acontece, né? Em pessoas que são normais, o xixi, ele entra na bexiga, então ele desceu aqui do tobogã, fica só na bexiga, ele não sobe mais. Mas para quem tem esse refluxo, ele acaba subindo, né? E aqui eu posso ter também um refluxo intrarrenal, né? Então, o que acaba fazendo aqui? Eu faço uma pielite, né? E se eu tenho esse refluxo intrarrenal, ele sai da minha pelve e ele entra para onde? Para o meu parênquima. Daí, aqui que eu faço a pielonefrite. Tá bem? Então, fazendo toda essa replicação. E se eu faço a pielonefrite, que é a infecção de parênquima, aí que eu posso ter esse dano que pode vir a ser permanente fazendo uma pielonefrite crônica, tá bem? Então, principal via ascendente, né, que começa por essa colonização ureteral, tá? Uretral, desculpa. Aqui também, gente, é importante a gente falar quando a gente tem os refluxos na atualidade, não somente relacionados a alterações de ureter. Se eu tenho problemas em bexiga, então se é uma bexiga muito grande, uma bexiga hiperativa, eu posso ter refluxos normalmente em graus menores, né? Subindo por um mau funcionamento da bexiga. Por isso que muitas vezes a gente indica fisioterapia
pélvica para esses pacientes. Com relação à epidemiologia, gente, a gente tem um predomínio do sexo feminino, tá? Aqui, dependendo de onde vocês pegam a literatura, de 3 a 4 até 20 vezes mais as meninas, tá? A gente tem algumas teorias, né? Ultimamente, assim, meio que tá caindo por terra, que é só relacionado ao tamanho mais curtinho da uretra, né? Mas é uma teoria forte, né? Que a uretra feminina é mais curtinha, mas também a proximidade da uretra com o ânus ali da menina e tudo mais, né? E muitas vezes, assim, a orientação da higienização, que é muitas vezes equivocada pelas famílias. As famílias não sabem limpar direito ali o períneo da menina, tá? Mas mesmo assim, né, lactentes do sexo masculino, até 6 meses, mas dependendo da literatura também que vocês pegam, até 1 ano, os meninos ganham. Tudo que vocês forem chutar em nefrologia pediátrica, o menino ganha. Tudo, gente. Uropatias, glomerulopatias, tubulopatias, todas as doenças em nefrologia pediátrica são mais comuns no menino, com exceção da infecção do trato urinário, mas mesmo assim, o menino ele ainda ganha até os 6 meses a 1 ano, dependendo da literatura que você pega, tá? Por quê? A gente tem também algumas teorias que nos falam por que os meninos ganham ainda nesse primeiro ano de vida, né? Então, um déficit imunológico... Ai, fui embora. Um déficit imunológico por falta de pareamento do cromossomo X. Então, na verdade, assim... mulher, por ter os 2 cromossomos X, né, tem várias pesquisas que apontam que a imunidade acaba sendo melhor, né, que o dos meninos. Adesão bacteriana à face mucosa do prepúcio, então, não sei se vocês já tiveram aula com a Karine, mas a gente tem a fimose que é fisiológica, né, do menino, então, mais de 90% dos meninos, eles nascem com essa fimose fisiológica, que é muito difícil a gente exteriorizar e fazer a higienização ali da glande, tá? Então, ali nesse prepúcio fica cheio de gosminha, né? Que são essas bactérias, são as peles, né? E que acaba daí fazendo essa via ascendente para infecção. Bem importante aqui, gente, relacionar que nos meninos com essa fimose, infecção por proteus, que é a mais comum ali, tá? Quando é o problema do prepúcio, tá? Isso às vezes cai em provas. O proteus também está relacionado com o aumento de ácido úrico na urina, tá? Também ele está relacionado também, cai às vezes em algumas provas. E também, aqui daí o ácido úrico relacionado também com pacientes que são hipertensos, tá? Então, semestre que vem, se eu não me engano, vocês têm aula de hipertensão, tá? E daí a gente tem esse mecanismo também que o ácido úrico ele se eleva muitas vezes no paciente que é hipertenso, tá? Então, uma predisposição maior a fazer infecções urinárias por proteus. Isso vale para o adulto também, tá? E daí os cálculos renais também por ácido úrico aumentado ali na nossa urina, tá? E aqui também dos meninos, né, pelo que eu já falei, a maior incidência de malformações congênitas no trato urinário. Então, má formação, glomerulopatia, tubulopatia, tudo isso o menino ganha da menina. E normalmente, gente, quando a gente fala de infecção urinária em pediatria, o primeiro surto, em geral, é antes dos 7 anos de idade. Dificilmente eu vou ter uma criança começando a fazer a primeira infecção urinária, por exemplo, com 9, 12 anos, tá bem? Nos menores de 1 ano, 90% dessas infecções urinárias são febris. Então, por isso que está a importância da nossa investigação de febre sem foco, né? Porque se menor de 1 ano, 90% é febril, o meu único sintoma pode ser a febre. A criança não vai falar para você que está com ardência ali na uretra, que está com urgência miccional, até porque ela nem sabe ter o controle esfincteriano, tá? Então, um asterisquinho aqui para febre também no menor de 1 ano. As reinfecções, né, que são essas reincidências ali, né, no processo urinário, nas meninas, principalmente, 30% que teve uma infecção vai ter novamente nesse primeiro ano, se você não investigou e não fez nada, né? E 50% vai ter uma nova infecção urinária em 5 anos. No menino é menos frequente, né? As pessoas têm uma tendência maior a investigar os meninos
do que as meninas achando que tá tudo normal por causa do aparelho geniturinário ali. Mas agora vocês já sabem que a gente investiga. Falando também da nossa epidemiologia. Quando uma mãe teve infecção urinária na gestação, né, a gente tem um risco 4 vezes maior de infecção urinária na nossa criança. Então, sempre guardem também, quanto mais jovem é um paciente pediátrico, mais importância eu tenho no pré-natal dessa mãe. Então, perguntar se teve alguma intercorrência. Normalmente não é valorizada a infecção do trato urinário dessa mãe, tá? Porque a minoria fica internada, né? Mas é um dado importante quando a gente está falando de nefrologia pediátrica e de pacientes que nos procuram por infecção de trato urinário. De 30% a 50% das infecções do trato urinário tem algum grau de refluxo vésico-ureteral associado, tá? E a gente vai aprender a investigar isso daqui, que é bem importante. 50% dessas infecções, dessas crianças que têm o refluxo, elas vão evoluir para uma nefropatia do refluxo. Então, eu posso aqui, né, ter um refluxo, mas não necessariamente eu tenho a nefropatia por refluxo, que daí seriam a nossa pielonefrite crônica e tudo mais, né? Então, saber que a gente segue essa linha, né? Que se eu tenho infecção urinária, eu tenho uma grande chance de ter um refluxo associado, e se eu tenho refluxo associado, eu tenho uma grande chance de ter uma nefropatia do refluxo associado. E quando a gente fala, gente, de má formação, né, do trato urinário, né, essas crianças que têm infecção do trato urinário, 5 a 10% tem algum tipo de malformação e que vai evoluir com uma deterioração de função renal. Então, é essa a nossa principal preocupação, porque isso é muita gente, né? Então, dos nossos pacientes com malformações, né, que vão evoluir para um transplante, que vão evoluir para insuficiência renal crônica, que vão evoluir com diálise. Então, o que a gente não pode deixar é que essas crianças, que às vezes é um motivo de consulta tão simples, um diagnóstico tão fácil da gente fazer, vão evoluir para uma insuficiência renal crônica e evoluir até para um transplante, porque a gente não diagnosticou uma nefropatia de refluxo ou uma válvula de uretra, tá bem? Então, a investigação na infância é mandatória. É diferente de uma mulher com vida sexual ativa que fez uma infecção urinária. Na infância, sempre investigar infecção do trato urinário. Com relação à nossa etiologia, quem são os bichos que fazem? Então, gostaria de apresentar para vocês a Escherichia coli, que é cheia desses cabelinhos aqui, né? Que são as fímbrias que vão se ligar na mucosa ali da nossa bexiga e fazer essa reação inflamatória importante. Então, o nosso agente mais comum, Escherichia coli, o Proteus, que a gente já sabe que é bem relacionada com a fimose do menino, com o aumento do ácido úrico urinário, com cálculos de ácido úrico e com pacientes hipertensos, tá? Dá uma atençãozinha especial aqui para o Proteus, que todo mundo esquece dele, mas ele é um germe muito importante, porque ele vai te nortear investigação de outras coisas aqui, tá? Menos comum, a Klebsiella, o Streptococcus fecalis, aqui pensar também em higienização equivocada, né, que a gente não está limpando direitinho ali essa criança. Staphylococcus aureus e saprofíticos, tem que ter muito cuidado e correlacionar se eu tenho sintoma e se eu tenho parcial de urina alterado, porque o que acontece? Muitas dessas coletas são feitas com saco coletor e estáfilo é germe de pele. Então, eu descamo a minha pele ali na hora que eu tô com o saquinho coletor, mas não necessariamente eu tô fazendo infecção urinária. Vocês já vão entender esses mecanismos de coleta, tá? E a pseudomonas aqui com uma menor incidência, tá? Então, bastante atenção aqui por Proteus, porque apesar da E. coli ser a mais comum, o Proteus ele é bem importante por essa investigação secundária que a gente tem relacionada a ele. E aqui para a gente entender, gente, como que ocorre. Então, a gente teve aquele slide anterior, né, que eu tenho falando ali do refluxo, do meu refluxo intrarrenal, e aqui é o que ocorre dentro da minha bexiga. Então, estão chegando aqui minhas bactérias, estão numa fase de ataque, e vão fazer o quê? Vão se ligar aqui no meu epitélio vesical.
e ela está fazendo o quê? Está adentrando aqui, né? Então, adentrou aqui, comecei o processo de invasão. Então, vai aumentar de monte aqui minha interleucina 6, minha interleucina 8. Nisso, eu vou assanhar os meus macrófagos, né? Vou acionar meus mecanismos de defesa, né? Óxido nítrico e tudo mais. E do mesmo jeito que eu estou tendo uma replicação importante aqui nessa minha parede vesical, o que está acontecendo aqui ao mesmo tempo? Esses meus macrófagos estão tentando me defender, então eles estão indo ali para cima, né, nessas bactérias que estão se replicando e se multiplicando aqui, tá? E nisso, gente, o que está acontecendo aqui, né? Eu começo a entrar na fase de esfoliação. E esse processo de esfoliação é o que a gente vê de grumos ali na nossa urina quando a gente está com alguma infecção, tá? Então, esse grumo, esse processo de esfoliação, essa urina turva que eu vejo, o que é? É um monte de macrófago, é um monte de bactéria, é um monte de parede celular aqui, é um monte de células de bexiga que estão se descolando, né? E aqui é onde eu tenho o principal sintoma, né, de dor ali na bexiga, da disúria. A gente tem que pensar que tudo isso aqui está passando também por dentro da uretra, tá? O que muitas vezes acontece, né, essa persistência bacteriana, se isso aqui acontece no nosso corpo diversas vezes ao dia, tá, gente? Então, pensar que a gente tem bactérias que vão ali no nosso corpo e muitas vezes a gente dá conta do recado só com as nossas células, né? Mas quando a gente tem essa persistência bacteriana que começa a ficar esse processo de esfoliação que é contínuo, né? E daí que a gente tem infecção. Então, quando entra um agente diferente ali na nossa bexiga e a gente dá conta do recado, vai parar aqui. Ela tentou invadir, mas não conseguiu. Quando eu vou adiante, aí que eu tenho essa persistência bacteriana, que eu tenho esfoliação, que eu tenho todo o sintoma da minha infecção do trato urinário. Então, falando novamente, né, a nossa principal via de infecção ascendente, né, a gente tem essa contaminação do nosso trato urinário por esses germes provenientes ali do nosso reservatório fecal. Hematogênica, que é muito mais rara, né, mas a gente considera principalmente nos pacientes com sepse, né, aqui também uma atenção especial para os pacientes que são imunodeprimidos, né, então um paciente neutropênico febril, um paciente que faz uso contínuo de corticoide, de imunossupressor, né? Então, eles podem fazer por essa via hematogênica também, né? Mas muita atenção no período neonatal, gente. Então, no período neonatal, a principal via não é ascendente, sim hematogênica, tá? É muito fácil a gente perder questão por não se atentar nesse neonatal aqui. E como tudo em medicina, gente, a gente tem que ter fatores predisponentes do hospedeiro, do agente, né? Então, fator predisponente do hospedeiro, né? A infecção materna ao nascimento, que a gente já descobriu que é importante a gente perguntar, aumenta em 4 vezes a chance da nossa criança fazer infecção urinária. O aleitamento artificial, então, tudo que é infecção, gente, o aleitamento artificial vai ser um fator de risco, tá? Então, o aleitamento artificial, ele é fator de risco para meningite, que é uma aula que eu tenho com vocês, ele é fator de risco para pneumonia, ele é fator de risco para tudo. O melhor leite para os humanos é o leite humano. A uretra curta em meninas, né? Então, sabendo que é mais fácil de subir uma uretra da menina do que do menino. Oxiúro, gente, bem importante, atenção muito especial aqui para oxiúros. Por quê? Porque a gente carrega a bactéria. Então, é algo que muitas vezes as famílias esquecem, né? Ou não acham importante relacionar para a gente. Então, exame físico pediátrico, a gente olha a genitália e a gente olha ânus, tá? Então, você tem que abrir ali as bandinhas do bumbum e olhar se não tem esses fiozinhos. Parece fiozinho mesmo de linha ali no ânus da criança, tá? Ficou na dúvida, bota a fitinha e faz ali a fita gomada, né? É muito importante por esse carreamento da bactéria. Então, o que acontece? A criança fica lá com aquela coceirinha louca, né? Coça e vai fazer o quê? Eu tenho E. coli nas minhas fezes e vou carrear ali para minha uretra, né?
Constipação intestinal, super importante também, gente. Não é raro que o tratamento da minha infecção urinária seja laxante. É bem comum, na verdade, tá? Por quê? Porque se eu tenho um baita de um cocôzão ali, o que eu faço? Compressão da bexiga. E isso leva a uma estase urinária. Se eu tenho um baita cocôzão, eu também posso fazer até um refluxo em menor grau, porque o meu xixi ele não consegue escoar de um jeito certinho. Então, além da estase, eu comprimo minha bexiga e posso até fazer um refluxo num grau menor. E uma flora uretral anômala também, gente. Então, aqui, se é uma criança que usa muito antibiótico, se é uma criança que teve alguma infecção recente, né? Se é uma criança que usa muito lenço umedecido, que está fazendo, tirando a proteção natural ali da pele. Então, lenço umedecido também, gente, é algo que a gente só usa para passear no shopping, para ir na casa da sogra, né, com o bebê. Por quê? Porque o lenço umedecido ele tira essa camada de proteção natural da pele, fazendo ter uma flora uretral anômala, tá? Então, o lenço umedecido não é ideal quando a gente faz higiene da criança, o ideal é fazer com aguinha morna, algodão ou gaze. Nosso quadro clínico, gente, em recém-nascido. Eu posso ter uma icterícia fisiológica prolongada, associada ou não à perda de peso. Então, guardar aqui, em 30% dos casos, né, é isso aí, tá? Então, aquela icterícia que você coletou ali, não tá entendendo, tentou botar na fototerapia, não funcionou. Então, pode ser uma infecção urinária que você não diagnosticou. Muito cuidado com hipotermia, tá? Então, os recém-nascidos é um universo à parte. Para quem já acha a pediatria difícil, neonatologia é uma pediatria piorada, tá? Porque tem muitas particularidades. E no recém-nascido acaba sendo mais grave a hipotermia do que até a hipertermia, tá? Presença de complicações neurológicas. Então, se é uma criança que teve um nascimento dificultoso, se é uma criança que foi um anoxiado, se é uma criança que tem, às vezes, alguma hidrocefalia associada, então, bem importante também. Presença de diarreia, né? Posso ter vômito e cianose. Então, vocês estão vendo que é um quadro bem inespecífico no recém-nascido. E se eu não desconfio, eu não faço o diagnóstico. Nos lactentes, né, o déficit ponderostatural, que é bem relacionado, então, uma criança que não está ganhando peso, é muito comum ser uma infecção do trato urinário que não foi diagnosticada. Nos lactentes, a diarreia e a constipação também, então os dois podem estar relacionados. O vômito, anorexia, então aquela criança que perdeu o apetite, e a febre de etiologia obscura. Então, esse aqui é o mais importante, gente. Então, o meu único sintoma pode ser a febre, e entra aqui infecção do trato urinário como um importante fator, né, para essa febre no lactente. No pré-escolar, então criança um pouquinho maior, a febre, a enurese, né, então lembrar bastante se essa criança já atingiu esse marco do desenvolvimento, por que ela voltou a fazer o xixi na cama? Ela já tinha esse completo controle esfincteriano, então pode ser uma infecção do trato urinário. A disúria, né? Então a criança começa a reclamar para você que está com dor para fazer xixi, e a polaciúria, que é ir lá no banheiro com dor e só fazer de pouquinho, né? Então, tô quase chorando aqui, às vezes chorando, e sai 3 gotinhas de xixi. Parece que tô fazendo xixi com prego. Então, eles relatam isso pra gente. E pra gente fazer esse diagnóstico, a gente tem que fazer uma coleta certa, a gente tem que saber preservar essa urina do jeito certo, e eu tenho que transportar essa urina para o meu laboratório, né? Então, tudo isso do jeitinho certo, porque senão eu posso ter o quê? Uma contaminação, eu posso estar tratando algo que talvez não seja infecção urinária. Então, na nossa cultura de urina, né? A gente tem que pegar para as crianças que já são continentes, né? O jato médio, então, o primeiro jatinho a gente despreza, né? E a gente pega esse jatinho da metade, mas a gente tem que lavar com água, né? Ou solução fisiológica ali no períneo, né? E eu tenho que fazer essa cultura em no máximo 2 horas após a minha coleta, tá? Então, o meu limite após a coleta. O que a gente vê muitas vezes acontecer? Fez a coleta ali na enfermaria, ficou ali no balcão da enfermaria,
Às vezes a manhã inteira, gente, você vai botar isso daí que ficou a manhã inteira no balcão, vai crescer até poodle, tá? Não, a gente tem um tempo limite. Então, ideal o quê? Coletou, levou ali para já fazer o meio de cultura certinho. E como é que eu interpreto, gente? Minha uricultura, né? Então, aqui, se a minha urina é de jato médio para essas crianças que já são continentes, então, acima de 10 a quinta, que são 100 mil unidades formadoras de colônia, eu tenho uma infecção. E menor de 10 mil unidades formadoras de colônia, gente, isso é uma contaminação, esquece. Então, várias vezes a gente vê gente tratando 5 mil unidades formadoras ali como se fosse infecção. Não é. Eu só considero infecção, com certeza, acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, tá? Entre 10 mil e 100 mil, eu tenho uma suspeita. Pode ser que seja. O que é o ideal? Repetir ali uns 2 dias esse meu parcial de urina para eu não tratar o que não é, tá? Então, esse é o jeito mais certinho daí. Se há uma criança que não tem esse controle esfincteriano ainda, então eu não posso fazer de jato médio. Então, o padrão ouro é uma punção suprapúbica, tá? Então, por quê? Porque qualquer número de colônia que vier nessa minha cultura eu considero infecção. Por quê? Porque a urina é estéril, gente. Então, eu vou lá com uma agulha, né? E faço essa punção do xixi e mando para a cultura, tá? É muito difícil as famílias aceitarem, as mães têm uma resistência muito grande em fazer a punção suprapúbica. Então, uma alternativa bem interessante é a gente fazer o cateterismo vesical de alívio, tá? Então, quando a gente consegue, né, fazer o cateterismo de alívio, acima de 1000 unidades formadoras de colônia, eu considero uma cultura positiva, tá? Vocês puderam ver aqui, então, que não estou falando de saco coletor, tá? Então, em nenhum trabalho sério de nefrologia pediátrica, vocês vão ver alguém falar de saco coletor. A gente não fala de saco coletor porque é uma porcaria, tá? Saco coletor, ele é para screening, tá? Ele é para suspeitinha, tá? Mas se eu tô pensando fortemente que pode ser uma infecção urinária, é cateterismo vesical ou punção para uma criança que não é continente, tá bem? Então, saco coletor é para rotina. A partir do momento que eu acho que pode ser uma infecção urinária, o saco coletor não vai me ajudar em nada. Na verdade, ele ajuda, porque se vier negativo, gente, realmente, acredito que é negativo. Um parcial de urina normal com uma cultura negativa, acredite, porque a chance de ter contaminação no saco coletor é gigantesca. E para a gente continuar, então, falando desse método de investigação. Então, uma anamnese, um exame físico, né, como tudo em medicina, que vão te fazer suspeitar que eu realmente posso estar falando de uma infecção do trato urinário, né? Então, veio ali a criança que está com suspeitas e tudo mais, o teu exame físico está com Giordano positivo, tudo. Então, acho que pode ser. Daí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pedir um exame de sedimento urinário, né, um parcial de urina com uma urocultura, que é o que vai me confirmar se eu estou tratando de uma infecção urinária ou não. Aqui a gente tem nessas investigações também os exames de imagem, que eu vou explicar mais para frente o que quer dizer e o que tem de benéfico em cada um, né? Mas isso aqui na nossa investigação de causas da infecção urinária. Então, falando do nosso parcial de urina, como que eu interpreto um parcial de urina? Então, se eu tenho mais de 10 leucócitos em campo de urina centrifugada ou em 5 leucócitos em material não centrifugado. Então, peguei ali o xixi, botei no microscópio e contei quantos leucócitos eu tenho naquele campo, né? Se eu tenho presença de bactérias Gram, né, ali, se eu tenho esterase leucocitária positiva, se eu tenho nitrito positivo, então eu tenho muita chance de ser uma infecção. Mas não fique esperando ter esterase positiva e nitrito positivo, por quê, gente? Não é toda bactéria que faz o ciclo do nitrogênio. Isso a gente vai ter que lembrar lá do cursinho, lá do terceirão, quando a gente estava fazendo vestibular, né? Então, tem bactérias que fazem um ciclo incompleto ali, então não vou ter esse nitrito positivo, nem a esterase leucocitária positiva. Mas eu tenho que lembrar também que quando eu falo de crianças que são fraudadas, que são incontinentes, talvez essa bactéria não ficou o tempo suficiente ali na urina a ponto de fazer o ciclo do nitrogênio inteirinho, tá? Então, ela pode ser sim uma bactéria formadora de nitrito, mas que, como o meu paciente é incontinente, fez xixi, já tá fazendo, produziu a urina, já tá fazendo xixi, né? Ele não chegou a ficar o tempo suficiente ali nessa bexiga. Então,
não se apegue tanto aqui, né? Mas o leucócito aumentado, eu tenho que pensar que probabilidade alta de infecção urinária. Mas também eu tenho que pensar que eu tenho causas de leucocitura estéril, tá? E entre elas a febre. Então, eu posso estar achando que estou arrasando aqui no meu diagnóstico de infecção do trato urinário para minha febre sem foco. E, na verdade, quem está fazendo a minha leucocitura é a febre. Então, a gente nunca coleta a urina na hora que a criança está com a febre. Então, chegou ali no pronto atendimento, está com 39,5 de febre. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou abaixar a febre para depois fazer a coleta da urina, porque se eu estou naquele momento com a febre em atividade e vou fazer minha coleta de urina, pode ser que eu tenha uma leucocitura estéril e estou comendo bola e não diagnosticando uma pneumonia, por exemplo. Aqui, a diarreia. E a diarreia, na verdade, ela atrapalha muito a nossa vida, porque a infecção do trato urinário pode dar diarreia, mas a diarreia também pode ser causa de leucocitura estéril, que daí não é infecção do trato urinário. Então, atenção com ela. Desidratação, então criança que tomou ali insolação, está desidratada, passa um voluminho, depois faz essa coleta da urina, tá bem? Porque a leucocitura pode estar relacionada com a desidratação. Queimaduras pela mesma ideia, tá? Então tô perdendo muita albumina ali pela minha pele e tudo mais. Infecções de outros sítios, né? Então, uma bacteremia oculta, por exemplo, que é um aumento são agentes infecciosos na corrente sanguínea, né? Então, ou uma pneumonia mesmo, né? Então, uma leucocitose importante ali no meu hemograma, isso também pode fazer essa leucocitura estéril. Colagenoses, tipo, tudo em medicina pode ser lúpus, gente. Graças a Deus, quase nunca são bem poucos os diagnósticos, né? Mas colagenose pode fazer quase tudo que ela queira, tá? E pode fazer leucocitura estéril. E doenças inflamatórias como um todo. Então, aqui um Crohn, tá? Enfim, doença inflamatória como um todo, né? Pode fazer uma leucocitura estéril associada. E quando que eu investigo, gente? Então, confirmei ali, coletei minha urina, coletei minha cultura, veio positiva. Então, em pediatria, gente, tive confirmado infecção do trato urinário. A gente já investiga na primeira infecção do trato urinário. Então, isso é algo novo. Antigamente, só investigava infecções de repetição. Tem alguns pediatras mais antigos que só investigam na infecção de repetição, mas o protocolo atual da Cidade de Pediatria é na primeira infecção do trato urinário eu já investigo. Por quê, gente? Eu tenho que saber, né? Então, eu tenho que ver se eu tenho alguma malformação urinária, se eu tenho alguma disfunção urinária, se eu tenho, para eu também prever se eu tenho risco de novas infecções e para eu prevenir sequela. Então, por exemplo, eu fiz ali uma infecção e fui fazer meu ultrassom ali e vi que tem uma baita de uma hidronefrose. Então, eu tenho que afastar se eu não tenho um refluxo bésico ureteral, se eu não tenho uma estenose da JUP, né? Então, nessas malformações, algumas delas são cirúrgicas. Então, se eu não faço, a minha investigação, eu não faço o diagnóstico da malformação e não vou fornecer o tratamento para evitar as novas infecções e para evitar as sequelas. Então, se eu for ficar esperando ter de repetição, eu estou perdendo tempo e estou fazendo prejuízo para a criança, que pode, como a gente já sabe que na primeira infecção eu já posso ter uma sequela ali com uma pielonefrite crônica, eu tenho que tentar antecipar tudo isso aqui ao máximo. E como que a gente investiga? Então, já dei o spoiler ali para vocês, o ultrassom, então ele é um método fácil, ele é um método seguro, ele tem um custo baixo, então mesmo a gente sabe que pelo SUS é um pouco demorado, tá, gente? Então, se é via ambulatorial, demora em torno de 3 a 4 meses, isso eu pedindo ali da Renal Vida, né, que é referência. Se está internado, o ultrassom a gente já faz nas crianças internadas, tá? Não tem nenhuma criança que interne com infecção do trato urinário que não vá para casa sem um ultrassom, pelo menos, né? O ultrassom também independe da função renal, tem vários exames que eu tenho que ter uma função boa para poder fazer e ultrassom não, né? Então, o que eu tenho de dificuldade aqui com o meu ultrassom? Eu dependo muito do aparelho, então tem uns aparelhos muito ruins aí que o pessoal utiliza, né? E eu também dependo de quem está fazendo esse ultrassom, então da experiência do meu operador. Mas eu consigo ter uma boa noção da topografia dos meus rins, das dimensões renais,
de como que é a minha bexiga, eu consigo ter uma noção muito importante de parênquima renal, né? Então, a gente tem tabelas onde a gente vê se o rim está do tamanho adequado para a idade, a gente tem cálculo para ver se a bexiga tem o tamanho adequado para a idade, né? Uma dificuldade com relação ao ultrassom é que eu só visualizo o ureter quando ele está dilatado, e para eu ter um ureter dilatado, eu tenho que ter um refluxo vesicolateral no grau 3, pelo menos. Então, graus mais baixos, meu ultrassom pode estar normalzinho aqui, tá? Mas a gente só tem benefícios aqui, né? Quase com esse ultrassom, gente. Então, uma grande maioria das malformações do trato urinário a gente já consegue ver nesse ultrassom, né? Então, a triagem inicial para qualquer faixa etária, tá? Então, sendo continente ou não essa criança, é o exame mais fácil da gente fazer, porque senão a gente às vezes, invasivo demais sem necessidade. E aqui, gente, tem coisinhas que eu tenho que observar mais de acordo com o meu grupo etário, tá? Então, no menor de 5 anos, eu vou observar muito mais assim, a presença de malformações nesse meu ultrassom, tá? Então, e com o meu grupo maior de 5 anos, eu vou observar muito mais distúrbios da bexiga, tá? Então, aqui, sempre perguntar como que foi o processo de desfraude dessa criança, se foi feito através de treinamento esfincteriano, tá? Se essa criança foi condicionada, a gente vê muita complicação de desfraudes que não são respeitosos com a criança. No meu Instagram profissional, lá tem live para vocês verem, se vocês quiserem, tem post sobre desfraude. É importante respeitar o processo de desfraude da criança. Tem alguns grupos que a gente orienta como é feito o desfraude, tá? Que a gente faz sim o treinamento, principalmente autista, tá? Autista dificilmente vai largar a fralda sozinho, porque você tem que criar uma rotina para ele, tá? Algumas crianças com malformações a gente também orienta um desfraude guiado, mas na criança que não tem nada, assim, nenhuma comorbidade, a gente deixa a natureza agir porque eles sabem sair da fralda, tá? Então, a principal causa de distúrbio miccional, né, nessas crianças maiores de 5 anos são desfraudes que não foram respeitosos, tá? Então, depois dei uma lidinha lá, achei que ia se estender demais aqui se eu botasse a parte de desfraude aqui também. A gente tem um cálculo para bexiga, tá? Então, quando eu faço um ultrassom para essa criança que é maior de 5 anos, eu tenho que analisar a minha bexiga cheia, né? Dessa criança vai lá, faz o xixizinho dela e eu tenho que avaliar a minha bexiga vazia, tá? Então, o cálculo da minha bexiga cheia é idade vezes 30, daí desse resultado eu somo com 30, isso aqui é L, o meu volume esperado dessa bexiga, tá? Então, se, por exemplo, eu tenho uma criança de 7 anos, né? Então, 7 vezes 30, 210, mais 30, 240 ml, que eu estava esperando encontrar. Mas no meu ultrassom trouxe que essa criança de 7 anos tem 150 ml de bexiga pré. E ela relatava uma vontade enorme de ir ao banheiro. Então, aqui, eu sei que eu estou lidando com uma bexiga que é pequena para minha idade, né? E que talvez eu tenha que entrar com uma medicação para ela aumentar a sua complacência, né? Para ela esticar mais, tá bem? Então, esse é um cálculo importante, tá? Eu gosto bastante dele. Talvez caia na prova, correlacionando com o caso clínico, tá? É um cálculo bem importante. Distúrbio miccional é assunto quente, gente. Tá caindo bastante em prova de residência e vocês têm que entender que bem relacionado a processos de desfraudes também, tá? O meu volume pós-miccional. Então, depois que essa criança foi lá, fez o xixizão dela e tá voltando. Então, até 10% do meu volume que foi encontrado nesse ultrassom. Então, se essa minha criança de 7 anos eu tinha encontrado 150, eu posso ter até 15 ml desse meu volume no ultrassom, tá bem? Então, é pelo volume que você encontrou, não pelo que você calculou, tá certo? E aqui eu tenho minha espessura da bexiga, tá? Então, se eu tô com a bexiga bem cheinha, é até 2 milímetros. Se eu tô com a minha bexiga vazia, é até 4 milímetros de espessura vesical. Por quê, gente? Se eu tenho um volume, uma espessura maior, quer dizer que eu tô fazendo o quê? Uma sobrecarga. Então, eu tô fazendo um esforço dessa bexiga. Então, do mesmo jeito que eu vou pra academia e faço ali um monte de sei lá, não sei exercício agora, mas faço um monte de rosca ali para ficar com o meu bíceps
mais fortinho, maior, para fazer uma hipertrofia, se eu faço um comportamento retentivo muito importante, né? Então, se eu tento segurar, se eu tenho um distúrbio miccional, né? Essa minha bexiga ela vai ficar hipertrofiada também. Então, eu também tenho que entrar com medicação aqui para ajudar no relaxamento e ajudar no esvaziamento da bexiga. Então, todas as medicações que eu vou para distúrbio miccional indicar para essa criança vão estar relacionadas com esse volume pré, o pós e a espessura da bexiga. Então, mesmo no exame muito barato, que é a ultrassom, eu consigo ver tudo isso aqui, tá? De rotina isso não é feito, então eu tenho que pedir na minha guia de exame, né? Ultrassom de rins e vias urinárias com volume pré e pós-miccional e espessura da parede vesical. E aqui no menor de 5 anos as malformações, então para a gente botar o rim no tamanho ali, avaliar a hidronefrose e tudo mais. E por que 5 anos, gente? Por que é um número mágico 5 anos? 5 anos é a nossa data limite para eu ter feito o desfraude natural. Então, se minha criança está com 6 anos e ainda faz xixi na cama, algo de errado temos. Então, eu tenho que investigar essa criança, né? E pode também estar relacionada aqui com a infecção do trato urinário, tá bem? Se é uma criança que já é continente, né? Mas tem menos de 5 anos, você também pode pedir tudo isso aqui que você também consegue fazer a correlação clínica, principalmente se foi um desfraude que não é respeitoso. Adiantando aqui para vocês, gente, um desfraude que ocorre antes dos 2 anos de idade tem muita chance de dar errado. Por quê? Porque eu não respeitei a maturação da criança, tá? Então, desfraudes antes dos 24 meses provavelmente foi condicionado. E quando a gente condiciona a criança, eu posso ter muita complicação, principalmente distúrbio miccional, que vai evoluir com infecção urinária também. Então, aqui, o que eu vejo no ultrassom, gente? Aqui um desenho para a gente entender, né? E aqui a nossa imagem. Então, a nossa cápsula renal, né? Às vezes ela está inflamada. Dor no rim, gente. Meu rim só dói quando ele está inflamado. E ele pode estar inflamado se eu estou com uma hidronefrose importante, que daí vai fazer a distensão da minha cápsula, né? E isso pode estar, essa hidronefrose pode ser por um cálculo obstrutivo, pode ser por uma estenose da JUP, né? E aqui, se eu tô inflamado por uma infecção do trato urinário mesmo, tá? Meu córtex aqui, que é a parte que faz a filtração, né? E as pirâmides renais. Então, isso aqui é um rim normal. E aqui, o que eu vejo, gente? Rins com alterações, tá? Então, aqui embaixo eu tenho rinzinhos com cálculos, tá? E com nefrocalcinose, né? Então, alterações aqui em meu parênquima também, né? Aqui com pedrinha, tá? Então, é um rim que tem... Principalmente se eu tô pensando em infecção do trato urinário, não esqueça do ácido úrico aqui também, né? Se eu vejo uma imagem dessa, eu tenho que fazer investigação metabólica do meu paciente, tá? Aqui eu tenho rins que tem cistos, tá? Então, essas bolinhas de água aqui, isso aqui são rins policísticos, tá? Então, também um fator de risco bem importante, né? E aqui a nossa hidronefrose, né? Então, voltando aqui para o anterior, olha, tudo perfeitinho aqui, né? As pirâmides, tudo mais, perfeito, né? E aqui, tudo dilatado. E o que acontece? Eu começo a acabar machucando o meu parênquima, então vai diminuindo aqui o espaço do meu parênquima, né? E nisso eu posso fazer dano permanente também. Então, isso aqui é uma hidronefrose importante, mas a causa era uma estenose da JUP. Uretrocisto, gente. Então, antigamente, a gente fazia uretrocistografia para todo mundo. Hoje em dia, não mais, né? Para todo mundo que fazia infecção do trato urinário, porque a gente queria muito achar refluxo, tá? Hoje em dia é mandatório eu fazer uretrocisto se eu tenho hidronefrose no meu trato urinário ali no meu ultrassom, tá? Mas hoje em dia, para fazer uretrocisto, eu posso esperar infecções de repetição para fazê-la, tá? Porque até o grau 3, a chance dessa criança melhorar um refluxo vésico urinário é muito forte, tá? Então, o uretrocisto, ele é um exame bem importante para trato urinário inferior. Então, aqui, para refluxo, né, para uma válvula de uretra posterior. Válvula de uretra, muitas vezes o diagnóstico já é no pré-natal, quando eu tenho uma dilatação importante bilateral, porque eu tenho uma pelezinha ali
na uretra que não deixa meu rim escoar. Então, vou ter o que também associado aqui? Um oligodrâmino, né, para esse doente, né, para essa criança, né? O xixi não consegue sair, então vai diminuindo ali cada vez mais na barriga da mãe. Eu consigo ver também o espessamento da parede vesical, trabeculações e divertículos. Para eu poder fazer uma uretrocisto, gente, pensa comigo, né? Às vezes eu tenho refluxo e eu tô só com uma bacteriúria sintomática. Mas, se eu tenho refluxo associado, eu ainda não sei, porque eu não fiz a uretrocisto, né? Eu vou lá e jogo esse contraste, o que eu vou fazer? Às vezes, esse bichinho só estava nadando de boas ali na bexiga, mas eu vou jogar ele pro rim, eu vou fazer uma pielonefrite. Então, aqui, iatrogênica, né? Então, para eu poder fazer a uretrocistografia miccional, eu tenho que estar com a urocultura negativa e fazer a quimioprofilaxia. Então, isso a gente faz no dia anterior, no dia e um dia depois do exame. Pode ser com cefalexina mesmo, tá? Quando eu faço o diagnóstico do refluxo vésico-ureteral, então, eu vou repetir a minha uretrocisto a cada 2 anos se são em graus menores, e a cada 3 anos se for em graus maiores. E aqui para a gente entender o que é esse refluxo que eu falei tanto, né, durante essa aula. Então, eu tenho refluxo do grau 1 ao grau 5. O grau 1 é quando ele só sobe em ureter. Grau 2, ele chega até a pelve, mas o grau 3, ele banha toda a pelve, né? O grau 4, eu faço uma sobrecarga aqui, né, e começo a sobrecarregar o meu ureter também. Então, aqui vocês observam também, grau 2, o meu ureter tá bonitinho, né? Grau 3, meu ureter começou a aumentar. Então, por isso que eu não vejo no ultrassom um refluxo menor de grau 3, né? Então, para eu pensar, eu não vejo refluxo em ultrassom, mas eu não veria, assim, para eu ver alteração do ureter, pelo menos um refluxo grau 3, né? Então, o grau 4, já com aumento desse ureter e alteração aqui também em parênquima, o grau 5, o que eu estou fazendo? Alteração de pelve aqui e megadólico ureteral, tá? Para a gente entender, então, 2 exames aqui de uretrocisto, tá? Então, aqui, a bexiga bem repleta, né? E aqui é o refluxo bilateral que eu tenho. Aqui seria que grau, mais ou menos, gente? Alguém quer dar um palpite? Senão eu falo. O que vocês acham que é esse refluxo aqui? Esse aqui? 3, né? E esse aqui do lado? 1 grau 4. 1 grau 4, tá? Então, por quê? Porque aqui tá bem fácil, tá? Porque o grau 5 tá do outro lado, tá? Então, olha a diferença desse exame. Olha que exame horrível, gente. Então, aqui, ó, alteração bem importante em parênquima já, tá? Megadólico ureteral, uma bexiga, ó, toda trabeculada aqui, tá? Então, esse aqui é um exame muito ruim. Isso aqui é um exame de válvula de uretra posterior, tá? Eu cortei aqui embaixo de propósito, senão vocês já iriam ver, já iriam falar que é uma válvula, tá? Então, aqui, dilatação importante, essa é uma criança que vai ter sequela, tá? Então, muitas das vezes, assim, esses pacientes com válvula, eles já nascem renais crônicos. Então, eu tenho que avaliar o quanto que eu deteriorei da minha função renal. Então, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente está tomando líquido amniótico e fazendo xixi o tempo inteiro, né? E essa criança não estava conseguindo porque ele tinha uma válvula. Então, ele já nasceu muito doente, tá? E também, o que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de válvula, gente? Eu vou ter uma hipoplasia pulmonar associada. Por quê? Porque eu tenho menos líquido amniótico. Então, o paciente ele precisa ter o rim funcionando e esvaziando ali. O rim dele está funcionando, ele está fazendo a filtração, mas ele não consegue escoar o xixi. Esse xixi fica todo preso aqui, né? E vai diminuindo o meu líquido amniótico e vai ferrando com o meu pulmão também. Então, é muito comum o paciente de válvula ser um paciente prematuro também, com o pulmão bem no ferradinho, tá? Válvula é um diagnóstico bem ruim, tá? Então, logo lá no pré-natal, às vezes vocês estão no posto, tudo, né? Dilatação bilateral no ultrassom dessa mãe tem que ser referenciada para um hospital onde tem UTI neonatal, porque essa criança vai passar por procedimento. Essa criança nasceu, tem que passar uma sonda, porque tem que esvaziar essa bexiga para fazer a investigação. Por quê, gente? Se eu não esvazio isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma insuficiência pós-renal. Essa criança vai evoluir para diálise até. Então, eu tenho que dar um jeito de escoar,
tá? Boa parte das válvulas, assim, elas ficam com problemas permanentes de bexiga, então, são crianças que demoram muito para desfraldar, quando desfraldam, tá? Mas uma boa parte deles eu consigo deixar sem diálise, mas eu tenho que fazer o diagnóstico, né? Então, dilatação bilateral pré-natal de alto risco. Urografia excretora. Gente, esse é um exame que está bem fora de moda, mas ainda está nos livros que vocês leem e tem alguns dinossauros que cobram em provas de residência, então eu preciso falar dele, tá? Na verdade, ele é um exame que ele ainda é considerado um padrão ouro para avaliar cicatrizes, mas qual que é o problema, gente? Eu preciso aqui... eu tenho muita reação alérgica associada. Paciente que tem algum grau de insuficiência renal, eu não posso fazer, porque senão eu vou fazer uma nefropatia de contraste. Imagina que absurdo, eu ter que dialisar uma criança por causa do contraste que eu fiz para fazer um exame, né? Mas ele é um exame, assim, que ele é um exame muito bom quando bem indicado. Mas hoje em dia a gente não anda fazendo para mais ninguém. Por quê? Porque eu tenho resultados muito legais, assim, com a cintilografia. Então, cintilografia que é de medicina nuclear. Então, quando eu quero avaliar obstrução, eu vou fazer a cintilografia de TPA. É importante que vocês guardem esse nome para não confundir com a DMSA que eu vou falar aqui na aula, tá? Então, urografia excretora, ele está cada vez mais fora de moda. Eu acho que logo vai sair da maioria dos protocolos, mas ele ainda cai em provas de residência, né? Mas é um exame que, particularmente... faz muito tempo que eu não peço. Tem pelo menos uns 7 anos que eu não peço esse exame, tá? Então, vocês têm que saber que ele existe, mas que ele vai entrar em desuso cada vez mais. Quem sabe pro ano que vem esse slide já não entra na minha aula. Então, o que eu vejo aqui, gente, tá? Então, aqui eu tô vendo que tem o estreitamento, né? Aqui, ó, também. Então, mas isso, na verdade, eu tenho uma imagem muito mais bonita quando eu faço DTPA, né? Com exame com menos efeitos colaterais. Então, para saber que ele existe e que ele ainda é o padrão ouro para a gente avaliar obstruções. O DMSA, então o DMSA é um tipo de cintilografia também, tá? Que é diferente do DTPA, então o DTPA é para avaliar obstruções, tá? O DMSA é para avaliar o quê? Função renal. Então, eu tenho uma boa visualização ali do meu córtex renal, né? Porque esse radiofármaco, ele se acumula nos túbulos, tá? Então, ele é muito indicado para processos inflamatórios e cicatriciais. Então, em países de primeiro mundo que são ricos, a gente faz, toda vez que você tem um diagnóstico de pielonefrite, você tem também uma DMSA para ver o quão acometido está o seu rim. Como a gente está no Brasil, e que é um exame que custa caro, né, gente? É em torno de R$1.000 esse exame, até mais. A gente acaba fazendo aqui para o processo de evolução, para eu ver como é que está esse processo cicatricial do meu doente, né? Como que está a questão prognóstica, tá? É um exame maravilhoso, porque eu tenho poucas reações alérgicas, é pouca radiação, porque ele é através da medicina nuclear, tá? Então, o que eu vejo aqui, gente? Então, esse aqui é um exame que é normal. Olha aqui esse rinzinho. Perfeito, né? Todo aqui o radioisótopo dele, tá? Então, desse ladinho. Aqui desse ladinho, né? Eu tenho aqui um pouquinho que perdeu aqui do pretinho dele, né? Então, aqui provavelmente ficou uma cicatriz muito pequenininha, tá? Então, isso aqui eu vou só acompanhar, mas é um rim que é bem viável, um rim que é muito bom. Esse aqui é num processo agudo, tá, gente? Então, uma pielonefrite que pegou, ó, todo aqui esse ápice, né? Então, tenho grande chance de ficar com uma cicatriz permanente aqui. Eu posso evoluir com uma pielonefrite crônica aqui. Então, nos países de primeiro mundo, a gente consegue fazer para até se antecipar em sequelas, né? No Brasil, a gente não consegue essa liberação, não, tá? Então, a gente acaba fazendo no segmento. Para eu fazer, para avaliar processo cicatricial, eu tenho que ter tido a minha infecção urinária anterior, pelo menos com 4 meses de intervalo, tá? O ideal 6 meses depois para eu fazer, porque se eu fizer antes disso, o que eu posso estar vendo? Um processo agudo ainda, tá? Então, se eu quero ver cicatrizes, pelo menos 4 meses da última infecção que teve. Agora a gente já aprendeu a investigar, a gente já aprendeu como é que funciona, vamos aprender a tratar, né, gente? Então,
quando eu falo de tratamento, qual que é a minha ideia de tratar uma infecção urinária? Eu quero erradicar o meu processo infeccioso, eu quero prevenir, eu quero tratar a recidiva, eu quero identificar a anomalia no meu trato urinário, né? Então, eu quero deixar uma vidinha melhor aí para essa criança. Eu quero orientar a minha família, né? Então, meu tratamento, o que eu quero ver, gente? Referenciar essa criança para um nefrologista? Preciso referenciar essa criança para um urologista? Como que é o hábito miccional dessa criança? É uma criança retentora? Quantas fraldas eu faço por dia, né? Então, se vocês quiserem ter isso em mente, assim, o número mínimo de fraldas, né, o número ideal de fraldas que a gente tem são 6 fraldas por dia. E nós adultos também, o número mínimo de micções que a gente deve fazer são 6 durante o nosso dia inteiro. Então, já observem vocês mesmos se vocês estão segurando muito xixi. Se é menos de 6 micções por dia, tem chance aqui de você ter uma infecção urinária, tem chance de você ter um distúrbiozinho miccional depois, tá? E o máximo de fraldas, assim, né, seria em torno de 9, tá? Então, se é uma criança que é muito poliúrica, né, se é uma criança que vai muitas vezes ao banheiro, então, de crianças que eu acompanho com distúrbio miccional, eu já peguei uma criança que foi 37 vezes ao banheiro em 24 horas, gente. Olha que vida mais horrorosa, né? Então, ela ia no banheiro, às vezes, a cada 10 minutos. E ia lá, só saía umas gotas, tá? Então, saber como é o hábito miccional, o que eu vou ver aqui? Se eu tenho um distúrbio miccional, que eu preciso fazer medicação, se eu preciso fazer fisioterapia. Os meus cuidados com a constipação intestinal, né? Então, vocês já entenderam que o cocôzão, ele acaba fazendo o quê? A estase urinária, né? Então, eu posso fazer até refluxo, porque meu xixi não consegue passar. E o meu processo de controle esfincteriano, né? Então, se é um paciente autista, principalmente, aqui, eu vou ter que fazer o treinamento vesical dessa criança, né? Então, saber que o meu controle esfincteriano, minha data limite é 5 anos. Se eu passei de 5 anos e não sei controlar adequadamente minha urina, eu tenho que ser investigado. Então, isso é para guardar para a vida, por mais que todo mundo, a grande maioria que não vai ser pediatra, vocês vão ter sobrinhos, vocês vão, às vezes, atender em unidades de saúde. Chegou nos 5 anos e não tem controle urinário, eu tenho que investigar essa criança. E tratar, propriamente dito, aqui do nosso antibiótico, né? Então, a gente faz a nossa coleta, né, do jeito adequado, que seria no paciente que é fraudado, né? Ou com o cateterismo de alívio, ou com a punção suprapúbica, né? Se é um paciente que não é fraudado, com o jato médio. Então, a gente coleta a nossa urina, né? Mas eu já posso iniciar empiricamente meu tratamento após essa coleta da urocultura, né? Para que serve a minha urocultura? Para confirmar se é sensível àquilo que eu estou tratando empiricamente, né? Ou para eu trocar meu antibiótico. Então, achei que ia responder ali com cefalexina. Poxa, veio aqui que é resistente. Deu mudo, sei lá, para amoxicilina com clavulanato. Escolha outra coisa. Na infância, gente, a gente não usa esquema curto. Tá? Isso não existe. Em mulheres com vida sexual ativa, a gente faz muitas vezes o tratamento com fosfomicina, que é uma dose única, né? O monoril, ou faz ali 3 dias de cipro, né? Isso não existe na infância. O número mínimo de tratamento de dias é 7, de 7 a 10 para a gente fazer. Se é uma pielo, às vezes eu preciso fazer 14 dias, às vezes eu preciso fazer mais tempo, 21 dias eu precisei tratar, tá bem? Então, guarda isso também. A gente não faz esquema curto na infância, porque vai dar merda. Urocultura de controle, então quero saber se eu matei de vez aqui as minhas bactérias após 2 dias do término do tratamento. Se eu fizer no dia seguinte, pode ser que venha negativa, eu vou achar que arrasei e não arrasei. Sempre que possível, a gente escolhe a via oral, né? É preferencial, né? A gente antigamente tinha nitrofurantoína xarope, que era uma medicação muito boa, barateza, e foi descontinuada. Ela ainda é uma opção, mas a família tem que mandar manipular, tá? Eu acabo usando a nitrofurantoína para pacientes que eu tentei algum outro tratamento que já tem pronto na farmácia e que veio com uma cultura resistente, né? A nitro, ela é muito boa porque ela tem pouca ação na flora intestinal, diferente, por exemplo, da amoxicilina com clavulanato, que acaba me zoando tudo ali, tá? Ela é de 8 em 8 horas, né? Eu não posso usar para um paciente que tem um clínico inferior a 30, né? E mesmo manipulando, ela sai muito barata. Ela é um antibiótico muito bom. É uma pena realmente a gente não ter mais ele como xarope na rede. A cefalexina, que a gente usa muito, assim, vocês vão ver muitos
colegas, professores de vocês usando a cefalexina. Então, na dose de 20 a 50 miligramas quilo dia, né, a cada 8 horas. A gente tem uma repercussão importante na flora intestinal, mas ele é o mais indicado para os menores de 6 meses, tá? Quando eu vou internar, eu posso usar cefalotina, que é tipo o primo endovenoso da cefalexina, eles são da mesma classe, tá? Mas quando a gente interna, normalmente a gente acaba usando a ceftriaxona, que ela tem uma abrangência muito melhor, assim, sabe? Então, a ceftriaxona é uma boa opção. A gente tem como opção os aminoglicosídeos também, tá? Eles têm uma alta concentração dos parênquimas. Para pielonefrite, ele é uma primeira escolha, tá? Mas eu tenho que ter muito cuidado aqui com a função renal. Então, se é uma criança que eu não sei quanto que é a ureia e creatinina, porque às vezes eu não pedi, eu só fiz uma investigação ali de febre sem foco, já coletei, não quero coletar de novo, daí a gente evita e bota a ceftriaxona mesmo nesse paciente, tá? Mas a micacina e a gentamicina são excelentes opções aqui para a gente tratar a infecção do trato urinário, né? Mas tendo esse cuidado com a função renal. Do mesmo jeito que eu trato a minha pielonefrite, se é um paciente que já tem um dano renal, a gente tem que lembrar que o aminoglicosídeo, ele pode machucar o meu parênquima renal, então não faz muito sentido daí, né? Vocês viram que eu não tô falando nada de dose, gente, porque ninguém cobra dose, gente. É muito ridículo a gente querer saber dose em prova, tá? Isso aqui tem black book, isso aqui tem internet, eu quero que vocês saibam o que usar. Então, se eu sei que eu vou usar gentamicina, eu não lembro a dose, eu vou lá, abro meu livro e olho, né? Então, eu tenho que ter noção daquilo que eu vou tratar, quais são os germes principais e qual antibiótico que eu vou escolher, porque daí eu faço e olho a dose e tá tudo bem. O Bactrim, gente, a gente tem índices variáveis, né, de resistência de acordo com a região, né? Aqui no nosso serviço aqui, então eu já fiz esse estudo de infecção urinária aqui do Santo Antônio, a gente não tem muitos dados, né? Mas a gente tem uma alta resistência aqui, tá? Na nossa cidade, então não é uma boa opção aqui em Blumenau, especificamente falando, tá? Em Porto Alegre, 40%, né? Eles têm bastante trabalhos também, já falando disso, né? De sensibilidade. Mas olha, quando você vai comparar com a Inglaterra, de 88% a 96% de sensibilidade com a E. coli de lá. Então, a gente tem que conhecer qual que é a nossa flora, isso é só fazendo trabalho científico e produção, tá? Pode ser que daqui 2 anos mude? Pode ser, mas eu só vou saber isso se eu fizer um trabalho novo. A ampicilina, ela é uma opção, mas também ela vem trazendo uma alta taxa de resistência aqui no Brasil como um todo, tá, gente? Então, Europa e Estados Unidos, ela é uma opção usada muitas vezes, mas aqui no Brasil, ela não vai bem. E entendendo que a ampicilina não vai bem, eu já entendo que quem não vai bem? A amoxicilina pura. Então, eu não trato infecção urinária no Brasil com amoxicilina pura, tá? Então, se eu vou fazer amoxicilina, é amoxicilina com clavulanato, porque as nossas bactérias brasileiras não respondem à ampicilina e não respondem à amoxicilina pura, porque é o mesmo espectro, tá? Quinolona. Então, quinolona a gente usa muito no adulto, né? Mas na criança a gente usa com muita cautela, por quê? A gente pode ter fechamento de fezes ósseas, tá? Então, eu posso fazer um crescimento, posso bloquear esse crescimento da criança, então não é interessante aqui, né? Mas, em casos especiais, eu já usei até a quinolona, o ciprofloxacino, como profilático, tá? Então, uma criança com bexiga neurogênica, só faltei botar na autoclave ali para tentar matar a infecção urinária dela, não matava, né? Fazendo prejuízo renal ali tudo. Usei a cipro e deixei um tempo ali numa dose menor para proteção da infecção, né? Deixei uns 3 meses, depois consegui voltar para manter com a nitrofurantoína, que era o que ela usava antes, tá? Então, quinolona na infância, muita cautela por causa desse fechamento das fezes, né? Então, a gente vai usar em infecção multiresistente e em casos muito, muito, muito especiais, tá? Mas saber que a gente pode usar, mas tendo esses cuidados. Profilaxia, gente. Às vezes vocês vão pegar algum paciente meu em algum outro ambulatório, tudo. Profilaxia é terra de ninguém, tá? Então, é onde mais dá pancadaria nos congressos de nefropediatria, porque a gente não tem consenso nenhum. A gente não tem uma evidência, assim, né, tão grande de eficácia. A gente não tem consenso de qual droga usar, a gente não tem consenso de quanto tempo usar, quem que é o grupo que vai usar, tá?
A gente tem algumas pistas, mas a gente individualiza cada paciente, tá? Então, eu não usar quimioprofilaxia tá certo e eu usar também tá certo, porque a gente não tem consenso nenhum, tá? E isso não é perguntado em prova, por quê? Porque não tem consenso, tá? Então, se você entrar com recurso, falar que não se usa, tá certo também, né? Mas qual que é a ideia e por que eu trago isso para vocês, gente? Porque vocês vão ver alguns pacientes usando, né? Qual que é a ideia da quimioprofilaxia? Eu usar a dose subinibitória de antimicrobiano que vai atingir uma concentração suficiente para inibir a multiplicação de bactérias. Então, é usar um cheirinho de antibiótico para evitar usar um montão de antibiótico toda vez que eu vou fazer infecção, tá? Então, as principais que a gente usa é a nitrofurantoína e a cefalexina, o sulfa com um asterisquinho aqui. Para profilático, ele até vai ok, gente, mas para tratamento ele não vai bem aqui na nossa região, tá? Então, falando especificamente de Blumenau. E para quem que a gente usaria, assim? Então, como eu não tenho consenso, eu tenho que matar no peito aqui e assumir o risco do que eu estou oferecendo, né? Então, algumas indicações que a gente teria seria numa infecção recorrente, seria no refluxos primários, né? Então, até os 5 anos ou mais, quando eu tenho as infecções sempre sintomáticas, essa criança que fica internada. Quando eu tenho obstrução do trato urinário, então, na minha investigação, eu vi que ele tem uma estenose da JUP, então, até ele resolver essa estenose, até ele passar para o procedimento cirúrgico, né, tirar o duplo J dele, eu deixo com essa quimioprofilaxia, depois eu tiro, porque eu não tenho mais obstrução. Quando eu tenho disfunções miccionais muito importantes, né, que essa criança fazendo infecções de repetição, a gente acaba deixando também, e na hidronefrose fetal, tá, gente? Então, por exemplo, naquele paciente com válvula, que a gente viu aquela uretrocista horrorosa ali anterior, tá? Então, aqui não precisa ser bilateral, né? Se eu tenho uma hidronefrose fetal importante só de um lado ali, já vale a pena eu deixar, porque até eu conseguir fazer toda a minha investigação, leva um tempinho, e essa criança pode fazer infecção nesse intervalo de tempo, né? E quanto mais jovenzinha, mais chance de eu deixar sequela nesse rim. Então, né, a gente tem esse risco, né, maior, né, que nem eu falei, né, quanto mais jovenzinha a criança, né, numa idade inferior a 6 meses, então, talvez, se eu tenho essa hidronefrose importante aqui, vale a pena de deixar. Refluxos grandes, né, do grau 3 ao grau 5, refluxos pequenos, como eu não estou fazendo alteração ali na pelve, né, não estou chegando na pelve a ponto de preenchê-la completamente, não precisaria deixar. E no sexo feminino, né, até por essa proximidade ali há anos, às vezes pacientes fraudados, né, que dificuldade ali na nossa higienização. Quanto tempo? Em refluxos muito graves até os 5 anos, asterisco nesses 5 anos, por quê, gente? Porque aqui de saída da fralda, tá? Essa informação de saída da fralda, gente, é muito importante, tá? Então, guardem ela com muito carinho. Na nossa obstrução até a resolução, que eu já tinha falado para vocês, né? E nos lactentes com infecção do trato urinário febril até os 2 aninhos de idade, tá?